Mas, irmão, não é com vocês não, viu? Não se ofenda não. Que não é pra nós não. É lá, mensagem dura. Eu já ouvi muito isso. Falar de testemunho pessoal. Quando eu era da Assembleia de Deus, era muita pregação que tinha lapada. Que eu digo, hoje. Mas não é pra vocês não, eu. Hoje. É mudar já, não vou mudar mais não. Permita, a igreja entende que isso não é para nós? Ou é para nós? É pra nós. Primeiro eu entendo que isso é para mim. E não vou ficar zangado com isso nem com cara feia. Eu acredito que é para vocês também. E não é para ficar com cara feia também não. Aceite com alegria, com amor, com ternura e pense assim, rapaz, Jesus quer me salvar mesmo. Irmão, às vezes a gente pensa assim, para os outros, mas qual é a igreja que lê a Ellen White? Não foi adventista. As outras igrejas lêem a Ellen White. Então isso aí é para quem? Espaguei. Sabe o que ele diz, irmão? Sabe o que ele diz? Ele diz que nós seguimos a Ellen White, não é a Jesus não. Está lá em Teresina e um rapaz falou isso para mim. Irmão Maurício, e Deus nos ama tanto que Ele tem nos chamado a atenção, né? Repreendendo cada um dos seus filhos, chamando para sair de fora de Babilônia, porque Ele nos ama. Se Ele não tivesse esse amor por nós, Ele não teria vindo aqui nessa terra morrer por nós, e muito menos estaria preocupado agora em tirar nós de lá, do meio dessa confusão. Mas por amor, Ele está preocupado conosco. Se nós estamos fazendo alguma coisa errada, que não está de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos repreender através da palavra. Então não é para nós ficar com a cara ruim mesmo, não. É para nós ficar alegre, porque o Senhor está tendo cuidado conosco. Qual é o pai, qual é a mãe que vê um filho ou um neto fazendo uma coisa errada, não vai repreender? Vai repreender porque ama, porque sabe que é errado e que se continuar naquele caminho, ele vai se perder. Então, o intuito dele é salvar o seu filho, assim como é o intuito do Pai Celestial. Amém. Sinceridade é sempre melhor. Eu costumo dar um exemplozinho. Geralmente quem pergunta mais isso são as mulheres, né? Amor, ficou boa a roupa? Né? O homem não tem que perguntar, o homem bota a roupa em cima do corpo e vai-se embora. A mulher diz assim, amor, o que você achou da roupa? Aí o homem disse assim. Pai, ficou meio estranha, assim. O que a mulher faz? Vira a cara e sai com raiva. Criatura, eu tô te falando porque senão depois eu vou ficar comentando de ti, né não? Alguém vai dizer assim, pela aquela mulher. Não tem marido não, o marido não sabe dizer pra ela que tá feio aquele negócio. A pessoa fica com raiva e diz, não, meu amor, calma aí, eu tô lhe dizendo é porque a pessoa vai comentar. Eu tô lhe dando minha opinião, se você quiser ir assim, eu tô lhe falando por quê. Se fosse eu te dizer, tá lindo, vai assim, vai. Ficar serve de palhaço. A questão é muito mais fácil você ficar calado enquanto o erro impera, né? Não é mais fácil? O tanto que é difícil ficar calado. Ela diz assim, tu não entende De modo. mulher não. Vai lá, né? A mulher diz assim. É muito mais fácil, irmãos, muito mais cômodo você ficar calado quando o engano é pregado. Rapaz, você mantém seu emprego, você mantém a paz na sua paz, entre aspas, né? Na sua família, né? Fica um sossego, o casamento vai bem, os filhos ninguém bate contra, os pais não, os vizinhos, ninguém vira a cara pra você, né? Fica uma maravilha, né? E depois vem repentino ou destruição. Esse é o problema. Agora quando você dando, você diz, tem que falar isso aqui. Aí, já pensa logo, né? É uma lapada, né? Dá problema aqui grande. Mas você tem que pensar, é na consequência que vai gerar. Vai me chamar de chato, de chata, mas né? tem que falar. Abusado, quadrado. Lá na frente, lembra lá do que aquele pessoal fala dos pastores? Nós queríamos ouvir a verdade, vocês não deixaram. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis, folhinha de louro aqui na cabeça, vocês são o ungido do Senhor. Agora, vai em cima para matar. Era melhor ter dito logo, morrido lá antes e se salvado. Agora, pregou a mentira, não deixou que eles recebessem a verdade, agora eles estão irados. Não era melhor ter ouvido a mensagem dura lá? Quando tinha chance? Agora ele diz o quê? Estamos perdidos. Culpa de vocês. E se alguém disser isso pra você? E aí, mandei? Não tava perdido, mas a culpa é tua. Ó, chega a dar um negócio ruim na barriga. Nessa hora que ele vai ter coragem. Né? Não é assim? Antes desse momento. Tem
Tem um texto, é porque eu não coloquei que... Tem um texto no Espírito de Profecia que diz assim: quando você for denunciar os pecados de Babilônia, tenha sabedoria em nome de Jesus. Quer dizer, a pessoa diz assim: Babilônia só tem demônio, aquela igreja católica ali, todo mundo perdido. Você vai salvar quem desse jeito? Chega e diga: não, irmão, eu estou lhe apresentando essa verdade. É difícil de ouvir. Tenha amor, demonstre. O filho, quando vai falar com o filho que só chega assim: não sei o que era. Como é que o menino escuta? Fica com raiva também, né? Não, porque já cria uma resistência. A forma que você falou. Você fala com amor, eles... Quem fala gritando com os filhos é sinal de que perdeu a autoridade. Sim. Quem tem autoridade fala com convicção de forma tranquilo. Eu vou atender. E a sua palavra é lei. Se sai gritando, é sinal de que já perdeu a autoridade. Com relação ao desprezado, irmão, uma vez, sim, a igreja precisa entender isso. O desprezar uma verdade é antes de recebê-la ou depois de recebê-la? Chegou a ele, né? Quando não chega é descartado, quando não recebe. Desprezar. Depende do sentido de receber. Qual é o sentido que está dizendo aí? Porque quando você despreza, quer saber. E aí depois vem o erro e você aceita no lugar dela. Aí tem outro sentido, mas qual é o verdadeiro sentido? Entendeu? Eu, nesse texto aqui, História da Redenção, eu entendo como o irmão Edu mencionou. Eu desprezo. Ela veio, nem Ela recebi. veio. Eu não recebia. E eu agora não quero. Entendeu? Então eu descarto. Isso que o irmão está falando é bobagem. Coisa simples. Está desprezando. E agora, o outro ele diz uma coisa que é mentira e você abraça. Porque você rejeita o espaço que era para ser ocupado com a verdade. Agora você recebe, naquele espaço que era para você receber a verdade, você recebe o erro. Porque é mais cômodo. É mais cômodo. Para mim, e no geral é mais cômodo. É que nem o irmão falou aqui, entre aspas. Eu ficarei em paz. Não vou ser perturbado, é erro. Quem está no erro não vai estar nem aí para quem está no erro. Então isso é bem mais cômodo. Receber a verdade já me incomoda. Às vezes você que está recebendo ela incomoda aqueles que não querem receber. Sabia disso? Eles ficam até incomodados porque o outro está recebendo. E daqui para frente você vai ver os inimigos aumentando. Pode ficar tranquilo. Se surgir alguém na tua família, alguém na fé cristã, não se preocupe não, vai aparecer. Nós devemos estar prontos, preparados para responder à altura, pela razão da fé que nós temos, segundo as Escrituras. É verdade, irmão. Não fosse o caso de se achar o mundo fatalmente embriagado com o vinho de Babilônia, e multidões seriam convencidas e convertidas pelas verdades claras e penetrantes da palavra de Deus. Só que estão tão... o bebo faz uma promessa e não te diz. Não foi o que eu falei? Eu falei isso mesmo. Eu falei isso? Eu? Né? Não é aquele que diz assim, apanhei e nem senti. Né? Por que é que eu tô todo doído mesmo, que eu não sei? Apanhou e nem percebeu, de tão embriagado que estava. Se não fosse esse embriagar-se, estar embriagado com o vinho de Babilônia, muitas pessoas aceitariam a verdade. Só que tá tão embriagado com a mentira lá que quando vê a verdade ele nem quer isso aqui. Verdade, o que é isso? Ele não entende, ele não discerne. Enquanto ele não abandonar esse vinho, né? O resultado é fatal, é praga mesmo. É igual provérbios sobre os comedores de carne e os bebedores de vinho. A mente fica embotada, não vai entender as verdades. O diabo ele procura cegar as pessoas tanto espiritualmente. O Satanás ele procura nos cegar a nós tanto espiritualmente como também literalmente, porque se a gente for parar para analisar, o apóstolo Paulo falou assim: sede sóbrios, escreveu assim.
Aí a gente acha que só a bebida tira a sobriedade da gente. Mas não, muitas outras coisas. Excesso de tela tira a nossa sobriedade. Dormir mal tira a nossa sobriedade. Comer demais tira a nossa sobriedade. Comer de menos tira a nossa sobriedade. Então são muitas as coisas nesse mundo hoje para tirar o foco da verdade. Não é só beber cachaça, não. É muito ruim. Beber refrigerante, comer manteiga, comer açúcar, comer carne, Não, muito ruim. café. Rapaz, quer ver uma coisa que nós vamos ter que deixar? Porque tem alguns que ainda gostam de um cafezinho. É um celuladinho, mas é café, né? Eu, né, pra mim, tá? Se fosse nenhuma. Afeta os nervos ou é só o brabo lá que afeta os nervos? Ou isso aí não afeta os nervos? Às vezes a gente fica nervosinho até para responder a pessoa, né? Eu não sei não. Até para você dar uma resposta à pessoa, às vezes você já responde irritado. Ah, quem é que te garante que não é um cafezinho? Pior que o texto não fala moca, fala só café, né? Não fala nada. Agora Ei, mas foi pro pai. Aquela cevada também tá do mesmo jeito, não tá vendo café, moca. Olha, então, tá vendo? Eu também eu vejo que a gente vai ter que fazer uma Tem mistura também. uma reformazinha geral. O gastroendócrino, ele não orienta a pessoa que beber cerrado, nem café, nem nada. Ele manda tirar. Quando você tem qualquer problema de estômago, pode ir no gasto que ele vai tirar. Seja cevado, seja café. Não orienta a beber. Não, olha só. Evangelismo 3:65. Babilônia tem fomentado doutrinas venenosas, que é chamado de vinho do erro. Vinho de Babilônia são as doutrinas venenosas. Esse vinho do erro é composto de quê, irmãos? O que significa então o vinho de Babilônia? Doutrinas falsas. Então Babilônia cai porque tem doutrinas falsas e dá doutrinas falsas para os outros. E o pessoal vai recebendo. E quando ela der a todas as nações, aí vem um anúncio fechando. Caiu Babilônia. Ainda não caiu. Completamente não. Mas vai chegar a hora. Essa profecia não é para ficar no vácuo, não. Vai acontecer. Vai dar a beber a todas as nações. Diz que a igreja adventista do sétimo dia está no serviço cristão. Da tribuna sagrada, que eu não acho da Assembleia Sagrada, acho ela adventista, né? Vai pregar o domingo, da tribuna sagrada. Aí, bebeu ou não bebeu? Não, irmão, rapaz, mas tu me dizer que domingo não é doutrina falsa. Trindade, rapaz, já tem um monte, né, mãe? Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas. Por exemplo, é muita doutrina. A imortalidade da alma. Até parece que nunca viram o texto. A alma que pecar não morre mais. Não entendi essa doutrina. Imortalidade da alma. Se é imortalidade natural da alma, viu? Porque a alma vai chegar um tempo que ela vai ser imortal. Só que não é natural dela mais não. Quando Deus fez o homem para morrer, o homem não era alma vivente? Não era para ser imortal? Era. Mas natural é do homem sem Deus. O homem longe de Deus é imortal. Então não é natural, não é próprio do homem. Agora Deus deu. Quando ele se afastou de Deus, o homem se afastou de Deus, foi o que ele fez? Morreu. E imortalidade natural da alma, essa é a história. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículos 4 e versículo 20. A alma morre, que o texto está dizendo que ela morre se ela pecar. Como é que é imortal? E é porque o texto é bem claro, né? E Maurício, e a gente, eu particularmente, quando eu fui entender que a respeito da doutrina da imortalidade da alma, ela não era uma doutrina sã, né, verdadeira, foi através das pregações mesmo da igreja adventista, através da TV Novo Tempo. Né? E aí depois de vários escritos, né, textos como esse aí, por exemplo, que voltamos a repetir, ela está escrevendo aí, não é para outra igreja não, é para a igreja adventista. Então como é que o espiritismo entrou na igreja adventista? Maquiado. Eu volto a repetir aqui o texto de 1 Coríntios 2, versículo 11,
que foi exatamente através da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela é um espiritismo moderno, né? E é um exemplo prático aqui que o apóstolo deu, ó, que é um texto bem conhecido, já li várias vezes aqui, quero repetir aqui. O apóstolo Paulo disse assim, ó, ele fez um comparativo bem claro e objetivo aqui. Pois, ele diz assim, pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Aí ele fala, assim também, né? Ou seja, do mesmo jeito, as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. E a imortalidade da alma, ela diz que é o quê? Que a pessoa tem um corpo e tem um espírito separado, uma entidade fora do corpo, ou seja, outra pessoa dentro de a mesma pessoa. E a Trindade é do mesmo jeito. Ele está dizendo aqui, então se eu não acredito que, como adventista, que o homem tem uma alma separada, e eu creio em Trindade, então eu estou indo contra esse texto aqui. Porque o apóstolo está dizendo claramente que é a mesma coisa. Que o espírito do homem é que entende o homem. O espírito do homem que nele está. Então, o espírito do homem é outro homem? Não. E o espírito de Deus é outra. É outra coisa diferente. Então, como é que a doutrina do espiritismo entra na igreja adventista? Ela é levada de carona na doutrina da Trindade, entre outros. Algumas doutrinas falsas que compõem o vinho do erro, que é o vinho de Babilônia, que dá a todas as nações a beber desse vinho. Imortalidade natural da alma, o homem é imortal, obediente ou desobediente, e vai viver para sempre. As igrejas, quase que todas entendem assim. Já é fruto vindo de Babilônia. Aí não. Imortalidade não. Tormenta eterna. A pessoa vai ficar sofrendo na vida eterna, não sofrendo. Ai. Aí os textos que diz que terá o seu fim, o pecado, que vai deixar de existir raiz, que Satanás rama, que são os seus seguidores dos seus Seu irmão, não vai ser nenhum lugar de alegria a pessoa saber que tem umas criaturas. Então isso aqui vem de onde? Essa doutrina? De Babilônia. Então, esse tipo de coisa aqui nós devemos rejeitar. E Babilônia caiu por causa de ensinar isso aí. Essas coisas aí, o domingo, tá? Como o dia de guarda, doutrina da Trindade. 7. Né? 7. E além disso aí tem muitas outras. O microfone. São doutrinas de acordo com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Rodrigo Silva ele já falou, irmão, numa live que ele não teria problema nenhum em orar junto com o padre. Ele falou na live. Eu não ia orar porque o padre vai rezar, né? É só rezar, é só repetir. Pegar aqui uns dados aqui do Catecismo da Igreja Católica, falando, por exemplo, sobre a questão do tormento eterno dos ímpios. E diz assim, o ensinamento da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica, página 314. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. O que é eternidade? Fica para sempre. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos. No caixão, né? Eu certo isso aí, né? Aos infernos, onde sofrem as penas do inferno. O fogo, o que é o inferno para eles? O fogo eterno. Judas 1,7, tem mais? Judas 1,7 diz assim: como a Sodoma e a Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira que aqueles fornicaram indo atrás de carnes estranhas, foram postas sob fogo eterno, sendo condenadas a juízo. Quem foi condenado no fogo eterno aí? Sodoma e Gomorra. Pergunta. Ou uma curiosidade, talvez alguém saiba de uma coisa que eu não sei, né? Tem muita coisa que eu não sei. Isso aí, carne de eterno? É a peixita. Versão mais estranha. Eu sou de o quê?
Atrás de outros deuses. Né? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição com aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Essa versão fala como, Marquinhos? Sofrendo punição. E Marquinhos? É outras carnes, é? Acho que é a questão da prostituição, né? Olha, um detalhe aqui, irmãos, que eu queria compartilhar com os irmãos. Lembra, o texto não está falando que Sodoma e Gomorra foi condenado pelo fogo eterno? Ou foi com a da minha cabeça? Fogo eterno, né? Pergunta. O fogo está aceso até hoje. Se tiver, tá muito oculto, Né? Da Bíblia, né? Não é estranho? Não, porque... Não, vamos ser bem sinceros. Se eu tivesse conhecendo a mensagem agora e dissesse fogo eterno, eu diria o fogo não apaga nunca, né? Se o fogo é eterno, ele apaga. Se ele apagar, não é eterno. Só que é um fogo que traz consequências eternas. É fogo eterno também. O fogo que queimou Sodoma e Gomorra apagou. Apagou. E foi eterno também. Só que não ficou aceso para sempre. A ideia de inferno, segundo a Igreja Católica, está aqui no Catecismo, página 314, é de um inferno com um fogo eterno. Queimando todo tempo. É a eternidade, repassa a eternidade queimando aí. Se senta aí, mas não se apaga enquanto a matéria. Mas não observa o contexto. O fogo, ele sempre se apaga quando a matéria acaba. Você pode tocar fogo, por exemplo, carro, né? Não é que acaba a gasolina, não desliga o carro, porque acaba a combustão, né? Não tem matéria para ele queimar, ele vai fazer o que ele... E agora, como é que eu faço aqui? Não tem o que fazer, não tem matéria. Nem meio que tem madeira aqui. Enquanto tem madeira, você pode ficar olhando, tem lá. Na que a madeira acaba mesmo, você diz. E o fogo que apagou por Gates? Tu não botou mais madeira, como é que vai ficar aceso? Assim como, pode perceber que é duas consequências naturais. A imortalidade natural da alma, ela traz consigo a doutrina do tormento eterno. Porque se o homem é naturalmente imortal, o ímpio também vai ser, para todo mundo isso aqui. Então, se o ímpio também é imortal e ele se perdeu, e ele vai para o inferno e o fogo é eterno, ele vai ficar queimando lá por quanto tempo? Eternamente. Se ele é imortal, ele não morre, e o fogo é eterno, vai ficar queimando quanto tempo? Para sempre, não apaga nunca. Só que o fogo, não, o fogo não apaga nunca esse aí. Se tiver uma matéria, Maurício, aonde é que pode se acender um fogo? Não tem como não. Isso aí, na verdade, vem lá de mitologia, se não me engano, mitologia grega. Tem lá uma espécie de deus lá que ele queima, mas ele se autocura. Eu não lembro direito qual é a mitologia, mas tem uma mitologia com relação a isso aí. Ele queima, mas se regenera. Para você ver um incêndio, né, na ideia de que há um inferno queimando, é preciso ter ar, não é isso? Sim. Fogo e a matéria. A matéria que vai queimar, por exemplo, o ser humano com o pecado dele é combustível, está lá em Isaías. Quando acabar o combustível, cadê? Vai ter que apagar, irmão. Sem matéria não há fogo. Não há um incêndio em si, a chama não existe. Então, tormento eterno com fogo eterno, que não se apaga literalmente na forma dele falado no catecismo, é heresia. E o pior que esses que pregam heresias são que vão acusar o povo de Deus de hereges, como acusaram no passado. O herege, no final da conta, vai ser você. Para eles, né? Agora, para Deus, aí é a doutrina verdadeira, estando de acordo com a sua palavra. Então é assim que nós devemos seguir, com a palavra dele. É meio esquisito, né? Que a pessoa morre e vai para o inferno. Diz que
Deus ainda vai julgar, e como é que a pessoa já foi para o inferno do julgamento? É só loucura. O engano ele não esclarece, não. É como se um juiz estivesse dando uma sentença para alguém antes de ser condenado. É errado. Deus é justo. A pessoa só vai cumprir uma pena de condenação só realmente depois de passar pelo processo todo. Não pode ser assim. Deus não vai julgar uma pessoa simplesmente porque ele quer condenar. Não, ele não quer condenar ninguém. Ele queria que cada um de nós nos convertesse. Agora, depois do processo concluído, aí sim, vem o quê? Ou a condenação ou a absolvição. Funciona assim. E com Deus justo não é diferente. Essas leis que eles fazem na terra, dessa forma que tem como base a Bíblia, perfeito. Sem problema nenhum. O problema vai ser se fizerem leis contrariando as leis de Deus. Aí a contradição aí há momento de ser refletido. Verdade. Os irmãos entenderam a questão do fogo eterno? Alguém com dúvida? Tenho certeza que tem, mas eu vou falar. Fogo eterno. Fogo eterno por causa das suas consequências. Elas são eternas. Quando queimar, não tem nada que faça trazer essa matéria de volta à existência, não. Somente a vontade do próprio Deus. Ele já condenou ao fogo eterno. Por quê? Evidência escriturística. Judas 1,7. O fogo que queimou Sodoma e Gomorra, segundo o texto, foi um fogo eterno. Porque foi um fogo que veio de Deus. Mas o fogo está queimando até hoje? Não. Não tem fogo queimando até hoje, não. Então, qual é a evidência que tem? Atenção para a evidência, porque alguém vai lhe apertar por evidência. Dizer é fácil dizer que não tem. Ou que tem, né? Eu sou rico. Provar é outros 500, né? Aí é a questão. Então, não tem esse fogo eterno, como o pessoal diz, um fogo que vai ficar queimando eternamente. Não tem. Qual o exemplo? Judas 1,7. O fogo que queimou Sodoma e Gomorra era eterno. Mas não está queimando até hoje. E também na eternidade ainda. E a palavra de Deus não mente? Não mente. Então o fogo era eterno? Era. Sim, o fogo era eterno. Nas suas consequências, Sodoma e Gomorra não volta mais não. Pode dar o que der. É igual a Babilônia não se ergue mais. Deus disse. Então o fogo é eterno. Porque a consequência eterna veio de um Deus que é eterno. Certo? E veio de Deus é eterno. A imortalidade natural da alma. Vamos embora enfrentar isso aqui. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Imortalidade da alma. A gente já citou 2 versículos. Que é muito claro. Só isso aqui. A alma que pecar, essa morrerá. Ah, irmão, imortalidade da alma eu fiquei com dúvida. Ezequiel 18, versículo 4 e 20. A alma que peca, morre. Como é que ela é imortal então, se ela morre? Não. Não, Gênesis 2, se não me engano, vai ser os versos 16 e 17. Gênesis 2. E disse Deus ao homem, é isso? De toda árvore que está no jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, Certamente. morre ou não morre? Morre. Dizer uma coisa aqui, irmão. Ah, irmão, eu acho que não morre não. Então quem você está ouvindo é o diabo, porque foi o diabo que morre quis. como morreu, não. Morreu. No passado. Com toda certeza. Exatamente. Sabe o que é interessante? Deus diz assim, morre, e o diabo diz o quê? Não morre. O não morre é esse aqui, ó. E hoje nós sabemos que está escrito que morre, e nós sabemos que morreu, porque morreu realmente Morreu. no dia em que ele comeu. 16, é? É o 16 e 17. Vamos lá. Então, enfrentamos a imortalidade natural da alma, ficou entendido? Os textos bem diretos. Morre. A alma que pecar morre. Tormento eterno, que a questão é no fogo, né? O tormento eterno é no fogo. Então, esse fogo não vai ficar durando eternamente. Mas a consequência dele é eterna. Queimou, acabou. Não volta mais não. Tá? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Eu não sei tudo, mas tem alguém que pode ajudar aí, né? Ó, mais doutrina. Evangelismo, página 365. A negação da existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém. Quem nega a divindade de Cristo, aquele que nega a absoluta deidade de Cristo, nega também a deidade do Pai, né? Quem nega que Cristo existia antes de Belém,
tá bebendo, tá embriagado, tá tomando cachaça espiritual. Irmão, você tá bêbado. Diga, irmão, você tá bêbado. Isso é vindo de Babilônia. Não é não. Isso é vindo de Babilônia. Você tá negando Jesus Cristo como Deus. Isso é vindo de Babilônia. Não é. Tá aí o texto. É vindo de Babilônia. Como é que eu sei? Vamos lá, Miqueias. Tem muito texto para citar, né? Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. Eu vou citando aqui pra gente ganhar tempo, viu? Diz assim: tu, Belém Efrata, pequena demais. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para ser contada entre os milhares de Judá. De ti me sairá o que há de governar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele vai nascer aí em ti, em Belém. Mas ele existe desde a eternidade. Pronto, é antes do nascimento em Belém. Bíblia. Não derrubou, não? Um texto, não precisa. Aí vem outro dia assim, não, mas ele foi gerado, ele não é Deus, não. Como é que um Deus pode gerar outro Deus? Olha, qual é o tipo de abordagem? Sempre criar argumento. Aí nesse caso não nega ele. Nego. Não, rapaz. Então, 3 doutrinas. Imortalidade da alma, vinha de Babilônia. Tormento eterno dos ímpios, vinha de Babilônia. Não, irmão, não vamos beber tudinho, não, vamos beber só um. Foi só um pouquinho. Que Belsazar destroçou o reino todo. Jesus não é Deus, é vindo de Babilônia? É, com certeza. Daquele bem fermentado. O vinho envelhecido, o pessoal chama. Ele nega que quando ele veio, ele já não existia. Quem nega, né? Sim, quem nega que Cristo só passou a existir lá de Belém para frente, quando ele nasceu como criança, que ele não existia antes. Ou seja, ele não era Deus. Ele não era pré-existente. Ele diz, né? Se está escrito, pode, meu amigo, pode dizer o que der aí. Evangelismo 365. Outra parte do vinho de Babilônia. A defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. O que é isso aí? Vinho de Babilônia. Quem está guardando domingo, quem está defendendo domingo, está bebendo vinho de Babilônia. E o catecismo, eu vou ler de novo esse texto porque pela manhã não pegou direitinho. Catecismo, página 609. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. O mandamento da igreja. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Participar dos festejos. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa e dos festejos. Nos domingos, em especial. Mandamento de quem? De Deus? É só mostrar na Bíblia. Da igreja. Mandamento da igreja católica especificamente. Aí você diz assim, não, mas peraí, irmão. Você mostrou o catecismo, mostrou o evangelismo, que para mim é suficiente. Mas vai para a Bíblia. Seja curioso. Eu costumo dizer para as pessoas, não acreditem em mim não. Duvidar de mim não tem problema não. O problema é duvidar de Deus, que aí se perde. Duvidar de mim até então é normal. Agora vá na Bíblia. Onde está esse preceito para guardar domingos e festas? Quando nem na Bíblia católica não está. Quando no catecismo. Pega aqui os 10 mandamentos aqui do. Quando no catecismo tem. Eu vou mencionar de novo porque não pegou de manhã, viu? Tem Êxodo 20, versículos 13 a 17, os 10 mandamentos. E Deuteronômio 5 tem a repetição da lei. Aí tem bem aqui assim o nome, ó. Fórmula catequética. Mas por que a fórmula catequética não é igual ao texto da Bíblia? Por que tem essas 3 vertentes diferentes? Aí diz aqui, vou citar os 10 mandamentos aqui logo. Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Já está errado. O primeiro mandamento não é isso, não. Meu irmão, mas tem esse texto na Bíblia. Eu digo, eu sei que tem, mas não é aí, não. É em outro lugar. O que tirar, vai ser tirado essa parte da cidade santa, da vida. E o que acrescentar, vai ser acrescentado praga, desde o jeito que está. Aí, segundo mandamento. Joga para lá. Isso aí, nós não quer não, que condena nós. E eu vou já ler um texto sobre as imagens bem aqui, para ver como é contraditório. Qual é, no caso, o segundo mandamento deles? Não tomar seu santo nome em vão. Segundo. Mas na lei de Deus, na Bíblia católica lá tá, que é o terceiro.
Tiraram o mandamento das imagens. Aí qual é o terceiro mandamento aqui? Guardar domingos e festa de preceito. Ou festa de guarda. No lugar de qual? Do sábado. Mas você vai na Bíblia Católica, você achou o sábado lá. Lá tem também. Os outros mandamentos vai. Honrar pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Aí o povo vê eles e lê isso daí pra eles. Aí os avestados não vão olhar na Bíblia se isso aí tá certo, né? Aí vai por isso aí, ó. Fica embriagado, né? Fica meio tonto. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo é uma coisa. E não cobiçar as coisas do próximo é outra coisa. O mandamento diz assim, meu amigo, você não pode cobiçar nada. Não invente moda, não. Você cobiçar, cabe solando da bicicleta. Tá errado. O texto não tá falando cabe solando de bicicleta. O mandamento é, qualquer coisa. É não cobiçar e o 10º é não cobiçar. É a mesma coisa. Agora sabe o que é interessante? E enrola um pai mesmo. Os fanáticos, só não me engano, os fanáticos. Não tem aqueles que são fanáticos em tudo que dizem. Isso é fanatismo. Está vendo o que está escrito na Bíblia para tirar as conclusões e acaba optando em aceitar preceitos e mandamentos de homens. Atenção nesse ponto bem aqui, por gentileza. 360. São Tomás de Aquino, Summa Theologiae. É um negócio aí, um nome esquisito em latim. Os atos de culto, eles não se dirigem às imagens como realidade. É bonito, as palavras aí fica até meio tonto. Os atos de culto não se dirigem às imagens como realidades em si, mas as considerem seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Olha o discurso. A linguagem é... Ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal, não termina nela. A filosofia é danada, né? Mas tende para a realidade que ela representa. Também no bezerro de ouro nosso. E a mais, né? Agora sabe o que é interessante? O próprio catecismo disse aqui, ó. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Mas a criatura tu acabou de dizer que o culto não era as imagens, agora está dizendo que é as imagens de novo. Vocês entenderam? Ó, os atos de culto não se dirigem às imagens. Só que aí, na mesma página diz, o culto cristão das imagens. Ué, é culto das imagens ou não é culto das imagens? Decida, está no mesmo lugar. Aí o mandamento diz o quê? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrar diante delas, nem as servirás. Não é o que o Senhor diz? Tem mais detalhes, mas Maurício, e ele deixa bem claro, não, mas a gente tem lá as imagens, mas não adora, mas o mandamento diz que não é nem para fazer. Aí o interessante, uma hora é culto, outra hora não é culto. E quando diz que é culto, já lembra no texto. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Poxa, peraí. Não, eu vou cultuar a Maria, mas não é assim cultuar a Maria, é só para lembrar de Maria. Não, tu te decide. Ah, não, vou me ajoelhar bem aqui diante da imagem de São Lázaro, Santo Antônio, para casar, mas não tá adorando ele não. E tu tá ajoelhado por quê? Tá pedindo pra quem tá. Ele tá ajoelhado. E ajoelhar é um ato de quê? Ato de adoração, te levanta daí, oxi. É só lembrando de... Eu me lembro de Paulo. O problema é não lembrar de Paulo. Tem? De Pedro, de Tiago. De Pedro. Agora não faço mais de Tiago, vamos ficar por radinho dele. Na verdade, lembrei de Centurião Cornélio. Se provou. Como era um ato de adoração, o Pedro levanta. Se levanta daí que... É daí que pode não. ele é adorado. E é muita coisa, eu não vou citar tudo porque não tomar muito tempo. É só para mostrar para os irmãos que não é coisa que a gente, tipo assim, eu fiquei com raiva do irmão, eu vou inventar que o irmão roubou. Eu não gosto da igreja católica, eu vou inventar que a igreja católica crê nisso. Não. No catecismo, lá na página 11 do Catecismo Católico de hoje, que é um bem fininho, falando da Trindade, diz assim: a doutrina da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela se baseiam todos os demais ensinos da igreja. Sabe qual é a doutrina principal do ecumenismo? Domingo? Trindade. A igreja aceitou a Trindade e disse, não, mas não é a mesma Trindade, não. É a mesma. Senão não era o mesmo ecumenismo.
É a mesma doutrina. É vindo de Babilônia também. Recebem do engano. Quando você vai para as escrituras, a escritura de modo bem simples, a escritura joga isso por terra. Vocês percebem que tiraram o segundo mandamento da lei de Deus? Não tiraram? Não foi assim? Parando para eles, né? Tá lá, continua lá no céu. Aí eles começam a adorar a imagem, diz que não é